Fala galera, tudo bem? A última rodada, aliás, foi um fim de semana de última rodada em vários dos campeonatos, então tem alguns assuntos que ainda vão ficar pra frente. Pretendo gravar um vídeo sobre o Lille, falando sobre o título francês. O domingo foi de definição da própria Premier League, com alternâncias também nos classificados. Esse vídeo vai ser para falar sobre a decisão das últimas vagas europeias na Itália. Aliás, vocês podem até deixar aqui nos comentários. Tô pensando em, de repente, nos próximos dias eu posso fazer um vídeo com um geralzão das vagas europeias, já que eu fiz vários vídeos sobre isso nos últimos dias, falando sobre algumas dúvidas que são frequentes, como que fica a questão de distribuição de vagas, o que vai ser a Conference League. Eu fiz alguns vídeos sobre isso, é só procurar aqui no canal que tem algumas explicações mais longas e detalhadas sobre caminhos. Mas agora que a temporada europeia basicamente terminou em vários dos campeonatos, talvez dê para fazer um apanhado geral aí dos classificados de acordo com cada liga. Cada liga tem tantas vagas, essas vagas vão pro quê exatamente, enfim. Mas a ideia aqui é falar sobre a última rodada do campeonato italiano. E foi uma última rodada tensa, com um lado da alternância também, e que começou mesmo antes da bola rolar, né? Porque, vamos lá, a última rodada do campeonato italiano tinha o cenário: a Inter campeã, a Atalanta já garantida, já classificada na Champions, mas podendo garantir um vice, que seria extremamente importante para a Atalanta, né? Como mais uma página importante do que a Atalanta vem escrevendo nesses últimos anos de trabalho Gasperini. E a Atalanta pegava o Milan, que era um dos clubes brigando pelas duas vagas restantes na Champions. Então o cenário da última rodada tinha Milan, Juventus e Napoli brigando por duas vagas na Champions. Então 3 times brigando por 2 vagas, a Juventus era a única que não dependia das próprias forças, tinha que vencer o seu jogo contra o Bolonha fora de casa e torcer por um tropeço de um dos dois. Ou o Milan não ganhar da Atalanta, ou o Napoli não ganhar do Verona. E acabou que isso aconteceu. A Juventus goleou o Bolonha, o Milan venceu a Atalanta e o Napoli ficou no 1-1 com o Verona, mesmo depois de abrir o placar, tomou o empate. Então o Napoli vai para a Europa League, Milan e Juventus vão para a Champions. São formas muito diferentes de encarar cada uma dessas conclusões da temporada, né? Claro, foi uma temporada brilhante da Inter, quebrando a hegemonia da Juventus. Foi mais uma temporada de afirmação, de confirmação, por que não, da Atalanta. Foi uma temporada importante para o Milan, embora o segundo turno tenha ficado muito abaixo do primeiro, mas foi uma temporada de volta à Champions, então para o Milan isso é extremamente relevante. Claramente o clube subiu um degrau, não era um degrau tão alto quanto se pensou no primeiro momento, quando termina o primeiro turno na liderança, é campeão de inverno, então não foi essa a realidade. O segundo turno apresentou vários tropeços, problemas, dificuldades para superar períodos de ausência do Ibra, por exemplo, então o Milan chegou a correr risco de ficar fora da Champions. E para a Juventus, é claro que a avaliação é completamente diferente. Então, no último dia da temporada, a gente olha para a classificação final e fala: o Milan, ok, atingiu o objetivo da temporada, era classificar para a Champions. A Juventus perdeu a hegemonia e ainda precisa respirar, agradecer o Verona e saber que o prejuízo poderia ter sido maior. Porque não foi só a perda de uma hegemonia, que uma hora aconteceria. Foi uma Juventus que fez de tudo para ficar fora da Champions. Se a gente for olhar do ponto de vista de bola, de desempenho, e sabendo que o nível de exigência da Juventus é maior naturalmente para um clube que tinha conquistado tantos anos seguidos o campeonato, a Juventus não se aproximou disso com o mínimo de regularidade. Termina o campeonato na frente do Napoli. Consegue essa vaga. E aí a gente precisa entrar em alguns dos tópicos aqui, né? Porque essa vaga é extremamente relevante, né? Não é só a diferença de uma posição ali de onde você vai terminar na tabela. É a diferença do que representa você jogar ou não jogar a Champions e as consequências econômicas disso, financeiramente falando. Dá pra falar em cerca de 80 milhões de euros a menos de receita se você não joga uma Liga dos Campeões. Mais do que isso, qual o tamanho da transformação, da reformulação, da reconstrução do clube se fica fora da Champions? Do ponto de vista futebolístico, assim, de avaliação, dá pra falar que a temporada da Juventus foi desastrosa. O fim da temporada acaba amenizando um pouco isso. Se ficasse, e aí uma questão puramente objetiva, se ficasse em 5º lugar, teria sido um desastre absoluto. Ficando entre os 4, foi um desastre. Mas ok, porque pelo menos foi pra Champions. E esse ok, pelo menos foi pra Champions, serve, inclusive, pra gente tentar projetar quais são os próximos passos. Porque, vamos lá, voltando para o pré-jogo da Juventus contra o Bolonha. Logo de cara vem a notícia: Cristiano Ronaldo fora do jogo por opção técnica. Isso chamou atenção. É a última rodada do campeonato. Depois vieram as informações da Gazeta, da Sky, de vários outros lugares falando. Foi uma decisão do Cristiano Ronaldo com o Pirlo alegando cansaço e pelo desgaste eles concordaram em ficar no banco de reservas. Ok, pode ser essa a informação e eu não estou duvidando da informação. Mas não é normal. Não é normal porque a gente está falando do Cristiano Ronaldo. E é claro, pode ser hoje um jogador mais velho do que era antes, mas ele ainda é uma máquina fisicamente falando, o que evidentemente não impede que ele tenha desgaste, que ele tenha problemas, mas
não era um momento para pensar em poupar, preservar o jogador. Era o último jogo da temporada. Tudo bem, a Juventus jogou no meio da semana a final da Copa Itália e ganhou da Atalanta, inclusive, conquistou o título, mas era a decisão da última rodada do campeonato italiano, valendo uma vaga na Champions para a Juventus. E embora o jogo tenha se tornado um jogo fácil, e embora o Bolonha seja um freguesaço da Juventus, se a gente pegar o recorte das últimas décadas, não era nenhum jogo para a Juventus. Foi um jogo fácil nessa temporada. Um jogo que você olhava e falava, esse aí é tranquilo, é certeza que a Juventus vai ganhar. Porque o desempenho não foi convincente. E o Cristiano Ronaldo, artilheiro do campeonato, com 29 gols, e ainda tem um lado aí, né? O lado do cara obcecado por marcas pessoais. Ele poderia chegar a mais uma temporada com 30 gols no campeonato italiano, que é algo extremamente raro na história da Série A. E ele acabou ficando com 29. E acabou que seria um jogo bem interessante para ele, inclusive, porque o jogo se transformou num jogo muito fácil. Méritos também para alguns nomes que terminam a temporada bem. E aí a gente pode falar do Kulusevski em especial. A última semana da temporada dele foi excelente. E ele acabou encontrando o espaço e ganhando vaga como titular no time nessas últimas semanas de temporada, num momento crucial. Vamos lembrar que a Juventus ganha do Sassuolo, um jogo difícil e que foi muito complicado, embora o placar nem dê muita dimensão disso. Depois, o polêmico jogo contra a Inter, um jogo também difícil, de uma péssima arbitragem, com decisões discutíveis para todos os lados, com aquele pênalti absurdo no quadrado no final e com uma vitória que deixou a Juventus viva nessa luta pela vaga. E na última semana, final da Copa Itália, Kulusevski e Chiesa brilhando, e diante do Bolonha de novo, um lado direito da Juventus funcionando muito bem, com o Quadrado, Kulusevski, com o Chiesa circulando muito, e com Dybala e Morata formando a dupla de ataque nesse último jogo, já que o Cristiano Ronaldo ficou no banco de reservas. Então foi uma escalação surpreendente, foi um roteiro que do ponto de vista da Juventus não teve emoção, porque a Juventus fez a parte dela desde o início, e fez uma boa partida. E aí tá até uma novidade, né? Porque, venceu bem e tudo, poderia ser algo mais corriqueiro, deveria até, mas o trabalho do Pirlo não atingiu esse nível durante a temporada. E esse, inclusive, é um dos problemas pra gente olhar pra temporada e falar de uma Juventus que ficou muito aquém. Só que nessa última rodada a gente viu uma Juventus se impondo, vencendo bem, tudo bem, o Bolonha já não tinha mais nada para brigar, embora os torcedores tenham passado a semana fazendo manifestações pedindo que os jogadores ganhassem o jogo para tirar a Juventus da Champions. Mas o Bolonha não deu nenhuma demonstração disso ao longo dos 90 minutos. A Juventus foi bem superior, construiu a goleada, poderia ter feito mais, teve um momento do jogo até que estava muito fácil, poderia ter feito 5, 6, acabou não fazendo, mas venceu. Só que essa vitória também não era suficiente, porque dependia dos resultados do Milan e do Napoli. Então a Juventus chega a ficar fora da zona de classificação no período ali em que o Milan já estava ganhando da Atalanta, o Napoli faz 1-0, e aí depois vem o empate do Verona, e o Verona acabou sendo o time que diretamente colocou novamente a Juventus de volta a essa zona de classificação. Então, por conta de tudo isso, assim, de um balanço de uma temporada, que foi um ótimo campeonato italiano, aliás, segunda temporada seguida o campeonato italiano tem um nível estratégico, tático, de duelos muito bons, assim, um nível muito bom, no caso de semana após semana, mas a Juventus não. A Juventus não fez uma boa temporada, a Juventus não atingiu minimamente no nível convincente ou satisfatório para o que deveria dentro da temporada, mesmo entendendo que não seria um desafio fácil, o desafio da transição de estilos de jogo. Lembrando, com o Sarri, a Juventus já tinha passado por uma transformação que não convenceu, e aí veio a opção por uma mudança. O Pirlo é contratado no primeiro momento para trabalhar com o time de base, de repente ele é efetivado no time principal, numa primeira oportunidade dele como treinador, um estilo de jogo bem diferente do estilo do Sarri, que já era bem diferente do estilo de jogo do Allegri, então tinha mais uma transição, uma transformação em andamento, e embora fosse natural que levasse um tempo, a Juventus não chegou nesse nível. Então, a avaliação da temporada da Juventus, ela não pode mudar radicalmente porque ficou com a vaga na Champions. Mas o ficar com a vaga na Champions muda possivelmente várias das respostas e dos encaminhamentos para os próximos dias. Por exemplo, o Pirlo fica. Se ele não classificasse para a Champions, era evidente que não. Nas últimas semanas, sempre pareceu muito claro que não também. Mas, e agora? Será que muda alguma coisa? A gente vai ter que esperar para os próximos capítulos. Cristiano Ronaldo. Seria muito difícil, embora não seja fácil, imaginar destinos prováveis, possíveis, para o Cristiano Ronaldo dentro do mercado, por mais que tenha especulação para todo lado, mas não é simples imaginar hoje quais clubes estariam dispostos a pagar o que o Cristiano Ronaldo recebe, num mercado também afetado pela pandemia, que a gente não sabe exatamente quais serão os valores, por conta de impostos também, cada país tem as suas particularidades nesse lado. Então não é tão simples pensar, então o Cristiano Ronaldo sai da Juventus se não for para Champions. Até pode ser o desejo dele, ou poderia ser o desejo dele, mas encontrar um outro clube não é algo tão automático e simples assim.
Agora, com a classificação, a Juventus tem a garantia das receitas de uma disputa de Champions e tem a garantia de que vai disputar o principal campeonato europeu de clubes, o que naturalmente encaixa muito mais com o perfil do Cristiano Ronaldo, porque é muito difícil imaginar o Cristiano Ronaldo ficando fora da Champions. Então, essa classificação acaba sendo crucial para pelo menos duas das grandes incógnitas recentes. Do Cristiano Ronaldo, me parece muito provável agora que ele fique mesmo. Do Pirlo, parece possível que ele fique, o que não é provável, mas é possível, e aí vai ser uma questão de esperar. Já teve uma mudança, antes era muito improvável, agora passa a ser possível. E outros nomes, porque vai acontecer uma transformação dentro desse elenco da Juventus, por jogadores que estão em fim de carreira, fim de contrato, por definições de mercado também. Então a Juventus vai ter muito o que resolver nessa virada de temporada. E acho que essas respostas, ou essas decisões, vão precisar acontecer a partir do dia 1 pós-término da temporada. A partir de amanhã é provável que a gente comece a ver notícias em relação a isso. E sobre o Napoli, que acabou dando um mole gigante, também é cruel a gente olhar para o Napoli pelo retrato final, embora seja natural a gente olhar para o Napoli que deu mole, que perdeu uma vaga que estava nas mãos, mas o Napoli teve um crescimento muito grande. A reta final de temporada do Napoli foi excelente, porque também foi outra reviravolta. O Napoli teve um início de temporada com algumas boas atuações, alguns bons jogos, uma queda muito grande de desempenho, um período em que o Gattuso chegou a ser dado como certa demissão do Gattuso. Aí ele teve aqueles jogos ali do precisa ganhar porque senão já era, respondeu e embalou. Mesmo com os problemas de relação entre ele e a diretoria do Napoli, o Napoli encaixou uma sequência em um nível muito bom na reta final, o que evidentemente acaba completamente ofuscado pelo resultado final, que foi esse tropeço diante do Verona. O Verona que deu trabalho ao longo da temporada, no meio da tabela também, é bom que se diga, mas acabou sendo uma bobeira muito grande para o Napoli, que ficou tão perto dessa vaga. Então a Itália volta a ter, depois de muito tempo, Inter, Milan e Juventus juntos numa edição de Liga dos Campeões, além da Atalanta, mais uma vez, em mais um ano, dando sequência a esse trabalho brilhante. E nas outras vagas europeias, né, o Napoli vai para a Europa League, a Lazio vai para a Europa League como sexta colocada, e o sétimo colocado acabou sendo a Roma nessa disputa com o Sassuolo. A Roma é quem vai para a Conference League, é quem fecha essa distribuição das vagas na Itália. Enfim, é isso, assim, é um vídeo para falar um pouco sobre a rodada, sobre o último dia, sobre o balanço dos times que chegaram, sobre qual é a sensação que fica do término da temporada e sobre como é importante esse pequeno detalhe, entre aspas, da classificação para a Champions nos planos de uma Juventus, seja do ponto de vista administrativo. Nas últimas semanas muito se falou sobre toda a diretoria podendo cair, tudo poder mudar. Vamos ver o quão radical vai ser esse processo agora que a Juventus, por pior que tenha sido a temporada, se classificou para a Champions. Evitou que seria um desastre maior do ponto de vista econômico, de planejamento também. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí, deixa a curtida no vídeo e até a próxima.